Olá, escritores, leitores, futuros escritores, eu sou Mauro Gardim, do meu lado, Maiara, também escritora, e hoje nós vamos trazer um novo participante. Na verdade, já tem bastante tempo de estrada, é um professor, escritor da área de ficção científica, assim como eu, e ele também escreve terror, e estamos falando do Gabriel Sampaio. Gabriel, seja bem-vindo à Difusão Literária. Muito obrigado. Obrigado por disponibilizar seu tempo. Que a gente sabe que o tempo hoje é muito importante, mas eu agradeço também a sua disposição, trazer os seus livros, trazer um pouco da sua experiência, inspiração também para as pessoas que querem escrever, e vamos falar um pouco do seu trabalho. Mas antes de falar do seu trabalho, vamos falar um pouco de você. Bem-vindo, Gabriel, boa tarde. Vamos lá, você é professor de línguas, é especialista em tradução e escritor de terror e ficção científica. Isso, e fantasia também. E fantasia também. Seu público-alvo, hoje a gente traz um público um pouco diferenciado. Seu público-alvo é jovem. Sim, muitos adultos leem as minhas coisas também. Muitos adultos. Inclusive a dona Vilma, que fez aniversário ontem, fez 73 anos. Que é uma leitora assídua e já está pedindo livro novo. Então eu gosto de escrever para todas as pessoas, mas eu acho que talvez os meus temas sejam muito atrativos para os jovens, né? Entre 10, 12 até os seus 20 e poucos anos. Isso é ótimo porque casa bastante com uma das polêmicas que a gente vem tratando desde o primeiro episódio, que é, a gente ouve muito falar, a molecada não lê mais, a molecada tá presa nisso daqui e não lê mais. E aí, acompanhando o seu trabalho, vendo um pouquinho da sua história, a gente percebe que não é bem assim. Isso talvez seja um grande mito, que a molecada não tá interessada mais. Eu sou a pessoa certa para falar disso, porque além de escrever para eles, para os adolescentes e para os adultos, eu sou professor. Há quase 20 anos, eu sempre dei aula para jovens e adultos. Há uns 10 anos eu passei a dar aula para as crianças também, né, de 9 a 10 anos, a 11 anos. Mas eu adoro os adolescentes, eu sempre adorei. A minha esposa brinca dizendo que eu escrevo para mim mesmo quando eu tinha 16 anos. Que eu escrevo para o Gabriel de 16 anos. E aí o que acontece? Além de ser professor, eu gosto de desenvolver alguns projetos culturais dentro das escolas que eu atuo. Em especial lá em Cubatão, que é uma escola gigante, que tem 18 salas de manhã, 18 salas à tarde. E aí eu já dirigi um cineclube escolar dentro da escola. Foi o meu primeiro projeto cultural lá em Cubatão. Em Santos eu desenvolvi um projeto de RPG para produzir textos. Os alunos se inscreviam para participar do projeto, não era nada obrigatório. Então eles assistiam a aula de manhã e à tarde eles vinham jogar RPG e produzir texto. Lá em Cubatão também, eles assistiam a aula de manhã, à tarde eles vinham para ver um filme e debater o filme, sabe? Nada obrigatório, eu gosto assim. E recentemente eu reativei a biblioteca dessa escola, que ela estava fechada desde antes da pandemia, desde 2018, eu acho, 19. Eu estava no período noturno, eu ainda estou no período noturno nessa escola. E aí eu vi aquela sala fechada com 8 mil títulos. Meu Deus. E eu fiquei aborrecidíssimo. Eu falei, não, desse ano não passa. Eu vou abrir essa biblioteca de qualquer jeito. Um baita desperdício, né? E aí eu, com os alunos do EJA, reativamos a biblioteca. E, além disso, eu escrevi um projeto para receber umas horas a mais de trabalho para poder disponibilizar o meu tempo de manhã e de tarde. E faz quase 2 anos já que eu tenho aberto aquela biblioteca uma vez por semana. E eu pude ver os alunos dessas 18 salas entrando em contato com os livros, porque não tem outra biblioteca no bairro deles. Não é como se no bairro deles tivesse uma biblioteca pública lá todos os dias aberta. Eles são alunos da Vila dos Pescadores e do bairro do Casqueiro, que é onde fica a escola. E é mentira que as crianças e os adolescentes não querem ler. É lógico que eles querem ler. Só que eles precisam ter o livro disponível para eles. E o livro precisa ser atrativo para eles. É isso que eu ia perguntar. E também, é qualquer livro? As nossas bibliotecas estão preparadas para essa molecada de hoje? Eu vou falar, talvez algumas estejam, muitas eu acho que estão. Mas se não houver investimento do poder público para manter essas bibliotecas abertas, atualizadas e com gente trabalhando nelas, elas viram um depósito de livros fechado. E é um desperdício.
E é um desfavor também que está sendo feito para aquele público. Você está impedindo aquele público de acessar o objeto livro, sejam os clássicos da literatura brasileira mundial e as coisas mais novas que são tão boas quanto esses clássicos, mas talvez sejam melhores para formar novos leitores. Isso é uma discussão que a gente já teve com outros autores aqui, que não dá para você começar com Machado, porque é uma linguagem diferente da nossa realidade hoje, é uma coisa um pouco mais distante. Mas não significa que o jovem não tenha que chegar lá, mas talvez ele possa começar por uma coisa mais atual, algo que conversa com a realidade dele. Apesar de que a gente vai falar agora de ficção, que não é a realidade do dia a dia da pessoa. Mas eu percebo que você tem pitadas no seu texto de realidade. Então você fala ali de bullying, você fala de outras dificuldades de sociabilização, falando de lobisomem. Eu tento, né? Talvez nas primeiras histórias que eu escrevi, eu tivesse mais preocupado em contar histórias animadas, cheias de ação, envolventes, mas lógico que conforme a gente vai trabalhando e contando, experimentando em outras histórias, a gente vai vendo que só se concentrar na diversão talvez não seja o suficiente. E por uma questão de motivação própria. Para que eu vou contar uma história nova? Né? Tem escritores que passam a vida inteira contando as mesmas histórias e se divertem com isso e encantam milhares, milhões de leitores. E não tem nada errado nisso. Não tem nada errado nisso, mas talvez eu queira fazer uma coisa diferente. Talvez eu precise de um tema novo para poder contar uma história nova. Né? E aí eu parti de alguns, com certeza, no decorrer desses anos. Vamos lá, me conta um pouquinho como é que começou tudo isso. Você disse que tem aí quase 20 anos escrevendo. Eu escrevo desde a adolescência, desde os 14, 15 anos. E como foi esse processo? O que te deu start para você começar a escrever? Com certeza foi o amor dos meus pais pelo cinema. Meus pais são, né, consumidores ávidos de cinema, embora só americano, só norte-americano. Eles não veem muita coisa de outros países. E lógico que a influência dos professores para que eu me tornasse um leitor. E depois, lá para os 13 anos, a presença de bibliotecas. Quando eu mudei para o bairro chamado Saboó, em Santos, eu me deparei com uma biblioteca maravilhosa na escola pública 28 de fevereiro, que é onde eu estudei. E aí eu passei a consumir tudo que era interessante que estava disponível lá. Por acaso, a primeira coisa que eu gamei, assim, foi uma coleção vermelha de capa dura do Júlio Verne. Tá. Viagem ao Centro da Terra. E o mais engraçado é que a bibliotecária não me deixou pegar aquela coleção. Ela não me conhecia, por algum motivo ela achou que eu pudesse perder algum livro da coleção. Aí ela me deu outro livro do Júlio Verne que não era daquela coleção vermelha. Mas tudo bem, aí eu li 1, li 2, li 3, aí ela falou, tudo bem, Gabriel, agora eu te conheço, eu sei que você vai devolver os livros, pode pegar os livros da coleção vermelha. Aí eu fui lendo. Depois de um tempo, eu descobri que toda sexta-feira naquele bairro vinha um ônibus, que era a Biblioteca Volante, que trazia títulos novos. E aí eu passei a consumir os títulos daquela Biblioteca Volante. Aí, depois que eu consumi tudo que eu queria ali da Biblioteca Volante, eu descobri no centro de Santos a Biblioteca Pública Municipal, que tinha muito mais títulos. E também fazia um serviço maravilhoso que era reserva de livros. Você podia reservar o próximo livro que você queria ler. Era a época do Teatro Municipal ou quando já era no centro? Não, ela era na rua Amador Bueno. Amador Bueno, perto do terminal de ônibus. Tá. E eu morava ali, né, a uma distância de uns 3 quilômetros dali, então podia ir a pé, podia ir de bicicleta. Então foi a presença das bibliotecas, os meus pais que gostam de cinema e os professores que incentivaram a ler, que me fizeram começar a explorar essa possibilidade de contar histórias por meio de palavras. Mas eu vou contar um negócio engraçado que aconteceu. O que vocês... Assim, eu tinha, acho que 11 anos, antes de eu mudar para esse bairro, eu tive um professor de ciências que ele era ufólogo. Ele estudava alienígena nas horas vagas. Isso mexeu muito com a minha imaginação, né? Imagina, você ter um professor, uma figura de autoridade, falando para você assim, olha, eu sei quais são as 7 raças de alienígenas que mais visitam a Terra. Isso me marcou demais, né? Uma criança, você tinha o quê? 12 anos? 11, 12 anos. 11, 12 anos. Aí chama bastante atenção, né? Imagina. E aí, óbvio que eu escrevi uma historinha pequenininha no caderninho
sobre uma invasão de alienígenas no Brasil. O meu pai adorava revista de aviação, então eu coloquei tudo que tinha nas revistas de aviação do meu pai lá na história. Combate de F-5 contra os discos voadores, não sei o quê. E eu pedi pro professor ler. O que vocês acham que aconteceu? Ele achou fantástico e botou na revista, não? Não, ele deve ter te dado um zero chamado de louco. Ele fechou o caderno, me devolveu e falou: não, Gabriel, eu não vou ler não, obrigado. Como assim? E eu não sei o quanto isso foi prejudicial pra mim, mas eu sei que alguns anos depois eu continuei escrevendo outras histórias, eu tive professores que leram, eu tive professores que me elogiaram. Mas esse primeiro professor te marcou. Sim, mas eu acho que mais porque ele era ufólogo do que porque ele rejeitou minha historinha. Eu era uma criança muito pequena, provavelmente estava muito ruim aquilo ali. Então até que foi bom ele não ter lido. Bem, e aí quando eu tinha uns 16, 17 anos, outro professor foi importante para eu escrever. E não foi um professor de português, foi um professor de informática. Eu tava fazendo um cursinho numa escolinha da esquina, assim, bem fuleira, e ele falou que eu digitava devagar, eu não usava todos os meus dedos para digitar. E aí ele me deu uma revista, falou: ó, Gabriel, você não tem computador em casa, né? Não tinha. Mas tem máquina de escrever? Tenho. Então, pega esse texto dessa revista, copia todinho na sua casa, até você ficar rápido. E aí eu levei a revista para casa, sentei na frente da máquina de escrever e pensei: não, eu não vou copiar um texto. Não vou copiar um texto inteiro, 4, 5 páginas, letra pequenininha. Eu vou inventar uma história da minha cabeça. E vamos ver o que sai. E aí eu comecei, e aí eu gostei do prazer de digitar. Eu fui ficando rápido de digitar. E foi nesse momento que começou a nascer esse livrão aqui, o Ezidium. Ele foi escrito, acho que em alguns meses, sei lá, 1 mês, 2 meses, e ficou com 130, 150 páginas, mais ou menos, em A4, letra do tamanho de máquina de escrever, que eu não sei exatamente qual que é. Mas eu era muito jovem, eu sou de uma família simples, trabalhadora, meu pai ficou desempregado várias vezes, então a possibilidade de publicar era inexistente na minha vida. Tanto que o livro ficou lá fechado no meu computador, depois que eu reescrevi no computador, uns, sei lá, 10 anos. Foi um projeto de gaveta, né? E aí eu só resolvi tirar ele do papel depois que eu produzi o Warwolf. Deixa eu mostrar aqui. Depois que eu publiquei junto com alguns amigos esse livrão aqui sobre lobisomens, que é uma história de vingança. Nasceu para ser um blockbuster hollywoodiano que fala sobre os últimos lobisomens. Aí com 28 anos eu consegui publicar ele junto com esses meus amigos por uma editora pequena aqui de Praia Grande chamada Literata. E foi muito divertido, foi uma experiência maravilhosa produzir com os meus amigos, mas graças a essa produção e começar a ir nas feiras, vender o Warwolf, que eu resolvi tirar o Ezidium da gaveta, reescrever. Aquele texto que você escreveu quando era moleque... 16 anos. 16 anos, ficou guardado todo esse tempo na gaveta. Até ele ficar pronto em 2017, pelas minhas contas, deu 16 anos. Caramba. Pelas minhas Você contas. ficou cozinhando a história. Amadurecendo junto Amadurecendo, com a história. na verdade, Porque né? quando eu li o que eu produzi quando eu tinha 16 anos, todos os diálogos eram horríveis. Eu odiei todos os diálogos. Ah, mas isso é um processo natural de amadurecimento do trabalho. Concordo. Então eu precisei melhorar os diálogos, reescrever alguns personagens, criar pelo menos uma linha narrativa a mais para a história, para deixar a história mais complexa. Gabriel, só para contextualizar. Quando você escreveu esse, que você foi reavivar aquele, você já era professor. Sim, Você com 28 anos eu já tinha uns 6 anos de experiência como professor. Então você já tinha uma visão diferente sobre a literatura, sobre a escrita, muito diferente daquilo que você Com tinha certeza. quando você escreveu. Você já não tinha só um olhar de escritor, você tinha um olhar de revisor, de professor em cima da tua própria um obra. olhar crítico, né, na verdade, né? Vocês sabem que outra coisa que influenciou muito o Ezidium ficar do jeito que ele ficou, né, foi a presença de pessoas ligadas ao movimento negro na minha vida. O tema preconceito é um dos temas que eu falo aqui. Não é o tema central, mas é um dos temas. E com certeza, ser casado com quem eu sou casado, com a Andrea, fazer parte da família dela,
fazer parte do Educafro, que é uma ONG que eu já atuei vários anos como voluntário, né, que ela combate o racismo com educação, né, com curso pré-vestibular gratuito, foi central para eu deixar minha literatura mais a minha cara. Né? Não só uma história genérica de um menino de 16 anos que adorava Star Wars, e Star Trek, e Babylon 5, e todas aquelas doideiras que a gente ama. A gente ama de verdade, de paixão, aventura né? espacial. A verdade é que a ficção científica ela não é só uma história, não são histórias fantasiosas, né? A verdadeira função da ficção era, através da fantasia, através da imaginação, é passar alguma mensagem para o público, né? Uma mensagem de consciência, uma forma de educar, uma forma de transmitir alguns valores também, né? Ela não é simplesmente só de tirar da tua realidade. É criar uma zona de conforto para que você esteja apto para receber aquele tipo de mensagem de forma não tão impactante. É isso mesmo. Você tá certo, eu concordo. É muito mais gostoso você tá lendo lá o Harry Potter e vendo como é que os bruxos são preconceituosos com os trouxas do que você olhar pro lado, pro seu pai, pra sua mãe e pensar, nossa, minha mãe é racista. Nossa, meu pai é elitista, ou meu tio trata pobre de qualquer jeito, sabe? Odeia morador de rua. E também você lidar com alguns sentimentos, por exemplo, a solidão. No caso de Harry Potter, fala a solidão, a ausência de imagem da família, alguma coisa assim, né? Como ele trata as pessoas. Até porque a imagem que se passa do Harry Potter no livro, ela é completamente diferente do filme, né? Por exemplo, no livro, no filme, ele é sempre gentil, sempre amável. No livro é poucas ideias. Ele é grosso com todo mundo. Se você já vê ele comparando, né? Eu preciso reler, que faz muito tempo que eu li. Se você reparar, ele no livro é poucas ideias. Ele não é que... Mas assim... Quem fala mais é a Hermione, eu lembro. Quem fala mais é a Hermione, mas você vê que o Harry Potter ele é grosso com todo mundo ao tempo. Inclusive, eu acho que ele tá sempre na defensiva, então. Ele tá sempre na defensiva, né? No Star Wars, por exemplo, você tem a jornada do herói, né? E a jornada do herói, tipo assim, você vê que o Luke Skywalker, ele tá completamente perdido, ele tipo, não sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu sei que eu tenho um objetivo para chegar lá. Mas você vê que são umas nuances que a pessoa, você se identifica com algumas coisas que estão acontecendo. Pra você se identificar. Você se identifica, então logo você sai daquela você fica mais suscetível a receber algumas mensagens, na verdade, né? Você disse que você talvez escreva pra você de 16 anos. Isso é a minha esposa que fala, não sou eu. Mas de repente esse contato também, estar em contato com o jovem em sala de aula o tempo todo, te ajuda a criar personagens que vão ter a simpatia deles depois. Sim. E também me mostra que as crianças são muito menos preconceituosas que os adultos, porque muitos preconceitos da sociedade não foram inculcadas ainda na cabeça das crianças. Então as crianças lidam muito melhor do que muitos adultos com o diferente, com o estranho, com o personagem que faz algumas coisas inusitadas pra eles. Quer ver? Deixa eu falar sobre o Jogo de Máscaras. Por favor, esse aqui mesmo. Esse aqui, o seu... Esse aqui foi o meu 5º livro, o Jogo de Máscaras. E ele nasceu só porque eu comecei a dar aula para crianças menores. E aí as crianças menores não iam conseguir ler um livro de 500 páginas, né? Um de 250 já ia ser difícil. E aí eu pensei, eu preciso contar histórias curtinhas para elas, mas mantendo os mesmos temas que eu gosto e que elas vão gostar. Então aqui eu falo de zumbis, lobisomens, falo de uma árvore mágica, umas criaturas indígenas mitológicas inventadas, lógico, né? E tudo isso com um pouco de terror e muita ação para as crianças, que é o meu gênero assim, favorito. Eu adoro ficção científica, mas eu acho que a ação ela tá presente em todos os meus trabalhos. É muito difícil escrever sem ter uma cena de ação, sem ter uma perseguição, ou um conflito, ou um monstro atrás de alguém. Eu gosto muito disso. Eu vejo muito uma discussão sobre até esse reescrever grandes clássicos tirando a violência para criança. E aí você é um autor que fala de terror, que fala de seres mitológicos. Para as crianças. Para crianças. Como que é a receptividade? E aí a gente pode entrar num outro tema já também, que é a forma que você divulga teu trabalho, a participação em feiras e esse contato com os pais, com as crianças. Como é que é essa abordagem? Porque talvez um pai veja uma capa dessa e não seja tão receptivo. E é o que o moleque quer levar, porque isso daqui que gerou empatia com ele. Isso é divertidíssimo. Eu adoro esses momentos. Tá numa feira e ver
espero não provocar ninguém, mas ver uma família conservadora andando na frente da minha barraca e a criança, ou o jovem, ou o filho mais velho, sei lá, olhando e pegando os meus livros e falando, pai, eu quero, é divertidíssimo, né? Assim, as pessoas tendem a ser educadas, sabe, comigo nas feiras, então eu nunca tive problemas. Mas com certeza eu percebo quando uma mãe ou um pai olha e torce o nariz e fala, não vou levar isso. É um problema que aquela família vai ter. Pra mim, a minha esposa diz que eu sou um pouco provocador, que eu gosto de provocar as pessoas. Mas eu acho que é só nesse aspecto, sabe? Eu gosto de ver as pessoas superando os seus preconceitos e as suas dificuldades. Acho que faz parte de ser professor isso. E quando eu escrevo, eu não escrevo pra ofender ninguém. Eu quero contar as minhas histórias. As minhas histórias vão se relacionar com as pessoas como elas querem se relacionar com as minhas histórias. A minha história é a minha história. Eu conto a minha história do jeito que eu quero, que eu preciso contar e com a mensagem que eu quero passar. Mas como a gente estava falando antes, a interpretação diante da história é do leitor. Eu posso ter 1000 leitores e 1000 interpretações diferentes sobre a história da Guerreira Vermelha que eu tenho. Cada um vai entender a história de um ponto de vista diferente. É o que ele tá falando sobre 2001, Odisseia do Espaço, né? Ele é um filme fora da caixa. Cada vez que você vê esse filme, você entende uma mensagem diferente, outra pessoa vai entender e acaba se tornando o debate. E ao que me leva a perguntar, no processo, você falou que você faz o processo de escrita também com alunos, o que torna bastante divertido, né? A receptividade, como é que o que você vê durante o processo de criação do livro? Como é que é? Sobre o que essa criançada está escrevendo. Exatamente. Levar os alunos a escrever é uma tarefa difícil, mais por conta da estrutura das escolas do que o ato de pedir para alguém escrever. Vamos pensar numa coisa muito simples. Uma pessoa pedindo para outra pessoa escrever. Olha, eu quero que você escreva uma história. Escreve uma história. É super gostoso isso. Conecta as duas pessoas, né? As duas vão falar sobre aquela história, vão ler aquela história, vão trabalhar naquela história. O problema é a estrutura. Um professor pedindo para 30 escreverem. E aí como que ele vai ter? Ele tem tempo para corrigir as 30? Ele tem tempo de sentar com os alunos? Como é que eu faço? Eu organizo isso. Uma coisa muito simples, já dei algumas palestras para professores falando sobre isso, distração. Eu levo uma lição, geralmente de gramática, bem repetitiva, bem fácil, que eu não preciso explicar muito, põe na lousa ou põe no projetor e manda fazer. Enquanto eles estão fazendo, eu chamo um por um para sentar do meu lado, para a gente conversar sobre as histórias. E isso é um processo longo e cansativo. Às vezes, para eu corrigir uma redação de uma classe inteira, eu levo uma semana inteira. É quase uma consultoria. É uma consultoria. É quase como um TCC já. Que você faz com aluno por aluno. Lógico que o tempo que eu disponibilizo para cada um ali varia de 5 minutos a 15 minutos, 20 minutos. Mas é extremamente prazeroso. Poder ver, assim, o aluno pensando, então tá bom esse personagem? E lógico que eu vou falar que tá bom, não vou falar que tá ruim. E quando tá ruim, eu falo, vamos acrescentar tal e tal coisa pra esse personagem ficar mais interessante. Eles topam na hora. Os alunos topam na hora, é muito divertido ver. Lógico que isso não atinge 100% dos alunos, tem sempre ali uns 10 a 15% que não quer produzir, ou tá com dificuldade de produzir, ou tem falhas na alfabetização tão graves que ele não vai conseguir produzir do jeito que eu quero, mas ele começa. Tem a história pregressa do aluno, mas tem perfil também. Assim como na aula de educação física, tem aquele 90% que adora fazer aula e tem aqueles 10% que prefere ficar sentado na arquibancada. Tem o perfil também. Mas esse contato tão personalizado é um diferencial muito grande, né? Que é algo que a gente realmente não vai encontrar sempre. Lógico que, assim, quando eu estava no começo da carreira lá, 2007, que eu era um jovem professor que não tinha livros publicados, era muito mais difícil por conta da bagagem, né? Não só a minha falta de bagagem, mas o aluno também. Ele tá dizendo que sabe, então eu vou acreditar nele, eu confio nele.
essa relação de confiança é muito comum entre professores, mas depois que eu comecei a publicar os livros e mostrar os livros, a confiança dos alunos sobe muito, porque eles sabem que quem está ensinando para eles entende Também um pouco faz. daquilo ali, faz aquilo ali. E é uma honra, eu me sinto muito honrado de poder fazer Eles isso. leem teus livros? Com certeza, eles leem. Eu sempre disponibilizo nas bibliotecas das escolas. Eu trabalho em escolas públicas, né? Então, eu sei que não são todos os alunos que têm o dinheiro para ir na livraria comprar o livro, ou ir na feira me encontrar e comprar o livro, mas por isso que eu faço questão sempre de ter cópias para poder disponibilizar nas bibliotecas e falar, olha, você quer ler, é só ir lá e pegar. É uma forma minha de devolver todos aqueles presentes, aquelas leituras gratuitas que me foram ofertadas na infância e na adolescência. Eu acho que quando eu produzo toda essa ficção científica, essa fantasia, eu tô tentando devolver para essas bibliotecas, para essas comunidades, aquilo que me foi oferecido de graça, O círculo da gratidão. que para mim é muito importante. Pra nós, na verdade. A gente devolve aquilo que nos foi ofertado, passando pro próximo, né? Próximo e acrescentando um pouquinho da gente naquilo. Porque ser escritor é um pouco mais do que só escrever, né? A Mayara, ela costuma falar que nós, na verdade, somos escritores e mais alguma coisa. Então, você é escritor, professor, você é escritor, vendedor, você é escritor, né? Então, assim, só que, como o pessoal pode perceber, a escrita acaba se tornando uma paixão e acaba entrando no círculo da gratidão, né? Porque você não começou a escrever só porque quis, alguma coisa te induziu. Claro que o começo foi a leitura, né? Todos nós que somos escritores começamos pela leitura. E no final das contas, você está criando uma história que primeiro te agrade, na verdade. Isso para mim é muito importante. Isso. Você gosta, você está colocando tua paixão ali, na verdade. Você está criando aquele universo, né? Você está criando uma série de probabilidades. Ao mesmo tempo, você está devolvendo dentro do círculo do universo, né? Aquilo que é a leitura para a pessoa. Outras pessoas também elas vão ler aquilo, que na verdade você vai passando um legado de geração em geração, né? Uma das coisas que o Fernando, nosso parceiro, teve de experiência na divulgação de uma feira que a gente produziu foi ir nas escolas e fazer a divulgação, conversar com a molecada. E o maior sentimento dele, que é o que vem inquietando ele há muito tempo, é: eles precisam de acesso. O acesso é central. Não, a gente fala muito sobre incentivo à leitura, mas não acesso à leitura. A palavra fosse acesso, que é o que você vem fazendo com a biblioteca, que é o que você vem... E assim, não é só a biblioteca. É ter o projeto de explicar como ler, é ter o projeto de ler junto, é ter o projeto de trabalhar isso junto com a criança. Porque não basta, é o que você falou, não basta eu entregar um livro de 200 páginas na mão do moleque que nunca leu e falar assim... E esperar que ele leia. E esperar que ele leia e que ele faça uma redação ou um trabalho ou uma prova depois disso, porque aí aquilo que era pra ser prazeroso virou um compromisso, uma obrigação. Virou enfadonho, né? Gera traumas, né? Muita gente aí tem trauma. Aquilo que deveria ser prazeroso, na verdade, já perde o seu propósito, né? E aí, não funciona. Esse incentivo, essa oferta de leitura casada com a oferta de escrita ajuda a manter a máquina funcionando, né? A máquina da literatura. Você tem, por exemplo, aqui alguns livros de coletânea dos alunos e uma coletânea de autores já um pouco mais experientes. Sim. Me conta um pouquinho como é esse trabalho, que aí é um pouco diferente, né? Tem o seu trabalho de sua criação, e a gente vai voltar a falar um pouquinho depois mais específico sobre os ilustradores também, mas como é que é a organização de textos de outros, de terceiros? Então, eu acho que eu vou contar cronologicamente. Em 2012, foi o meu segundo ano como professor de língua portuguesa. Antes disso, eu dava aula de inglês apenas, né? Lá em Cubatão. E eu tive uma turma maravilhosa, de alunos muito educados e assim, legais, uns meninos legais, umas meninas legais, gente boa, respeitavam muito, assim, o turno de fala, sabe? Uma galera legal. E aí eu percebi que fazer os alunos produzirem texto era a coisa mais divertida do trabalho do professor de português. É a mais cansativa, mas é a mais divertida. E aí eles começaram a produzir muito, eu comecei a ficar feliz com aquela quantidade de produção. Naquela época, a Prefeitura de Cubatão disponibilizou um notebook simplesinho para cada aluno, deu na mão deles, eles levavam para casa. Então eu ainda pude mandá-los digitar as redações já corrigidas,
e começar a me mandar tudo por e-mail. Então, quando chegou no final do ano, eu tinha um conjunto grande de textos. Eu simplesmente reuni esse conjunto, eu comentei redação por redação e eu pedi para uma outra professora fazer uma revisão do trabalho. E aí eu coloquei num site chamado Clube dos Autores. Para quem não conhece o Clube dos Autores, ó, esse aqui, ele é um site de autopublicação, em que qualquer um com um arquivo de Word consegue transformar ele num livro e imprimir. É um formato independente. Isso, eu acho que o nome é autopublicação mesmo. Qualquer um pode criar uma conta e enviar um arquivo de Word ou de PDF e o seu arquivo sai impresso no formato de livro bonitinho. E aí a gente fez durante o ano inteiro, eu avisei os alunos que a gente faria isso, né? Então eles capricharam. Aqui tem alguns tipos de texto, por exemplo, desde os primeiros textos da turma, que nem descrições, diálogos, fábulas. A gente falou sobre mitos de criação naquele ano, então eu pedi para eles inventarem os seus próprios mitos de criação. Por exemplo, eu acho que eu lembro até hoje como é que era a atividade, era assim: escreva uma história explicando de forma mágica como surgiu o sol, o mar, ou as estrelas, ou os vulcões. E aí ele tinha que escolher um daqueles e inventar uma história, né, com deuses, com monstros, sobre aquilo. E aí eu corrigia, eu fazia aquele atendimento individualizado, e depois no final eu reuni todos que me entregaram e coloquei aqui no livrinho. Foi um trabalho, assim, inspirador, eu fiquei muito feliz de ver o resultado, eles ficaram muito felizes de ver o resultado. É isso que eu ia falar. O livro foi uma surpresa no final desse processo todo, ou durante o trabalho eles já sabiam? Eles sabiam que ia ter o livro, mas sabe o que acontece? Na escola pública, muitas promessas não são cumpridas, por falta de dinheiro, né? E por falta de uma organização das prefeituras mesmo. E aí naquele ano, como o Clube dos Autores ele oferece um trabalho gratuito, você insere gratuitamente o seu texto, você só precisa diagramar minimamente, né? Fazer uma capa minimamente diagramada. Eu consegui fazer isso sem custo nenhum. Eu imprimi algumas cópias, a direção da escola pôs algum dinheiro para imprimir outras cópias, tá? E disponibilizamos lá, fizemos uma festinha de lançamento na escola, eles autografaram, tanto que eu tenho autografado esse exemplar aqui, ou é um outro, agora eu não lembro, acho que foi um outro. É um que tá na biblioteca da escola até hoje. E foi um negócio mágico, assim, foi maravilhoso. Esse? Esse aqui. Vamos deixando aqui que eu já vou... E aí, bem, em 2015 eu estava em outra escola, e eu tive 2 turmas, e aí eu senti que aquelas 2 turmas eram boas de novo, e foi o mesmo processo. A diferença é que nesse aqui, como eu tinha muito mais texto, eu acabei não comentando texto por texto, eu só expliquei as atividades, as propostas de atividade. E também tem coisas divertidas aqui, por exemplo, tem crônicas de humor, tem contos de terror nesse aqui, que naquele não tem. Tem uma história que foi para um concurso sobre heróis negros do Brasil, né? Eu fiz um concurso na escola com a melhor redação sobre esse tema, e aí eles produziram e eu coloquei aqui. E isso aqui é mais uma amostra do trabalho desses alunos, é a minha homenagem para eles. Né? Porque eles passam, os alunos passam na nossa vida, né? E eles às vezes esquecem da gente, às vezes não esquecem. E aqui é uma forma de eu lembrar deles também. Quando eu releio qualquer história aqui, eu lembro dos alunos. Você lembra do rostinho do aluno. Do aluno, do jeito de falar dele. E também o que é legal, a receptividade do trabalho, né? Porque é legal o aluno ele pegar, olhar e falar assim, nossa, eu fiz parte desse projeto, desse negócio, com um carinho imenso, né? A gente ouve muito em feiras, em eventos, pessoas às vezes já mais velhas falam assim, eu gostava tanto de escrever e eu nunca pude publicar, eu não sabia por onde começar. A gente vê outros jovens que chegam e perguntam pra gente, eu não sei por onde começar, como é que eu faço pra escrever, eu não sei se o meu texto é bom. Então, esse trabalho de sala de aula que você vem fazendo, meus parabéns. Mas você sabe que eu tô pensando nisso, eu acho que talvez caiba a nós escritores aqui proporcionar para o grande público essas oportunidades, talvez nos organizar entre nós e
pontualmente abrir uma seleção de contos para uma coletânea gratuita, arrumar financiamento, Sim. as prefeituras financiarem essas publicações, Fazer umas antologias também, né? antologias Sim. de contos, isso. Oficinas, a gente ofertar mais Oficinas. oficinas. Eu vinha conversando também dentro do projeto do Encontro de Escritores, a gente, de repente, criar algumas ferramentas, pequenas newsletters falando sobre que tipo de concurso literário é válido participar, que tipo de coletânea é válido participar, porque, infelizmente, a gente também tem golpes nessa área. Muitos. Acho que todo mundo que escreve em algum momento passou por um desses golpes, ou ficou insatisfeito com alguma produção de uma editora Ou pequena. conseguiu algum contrato, mas depois viu que, assim, era mais fácil ter feito autopublicação, porque aquele contrato não foi tão satisfatório para o escritor. Posso contar um caso de um amigo sem Com citar certeza, nomes? sem citar nomes, fica à claro. vontade, Eu imagina. tenho um grande amigo que ele queria publicar o primeiro livro dele, eu tinha ajudado ele, né? Eu dei uma lida, eu sugeri uma mudança no final e tal, uma reviravolta lá que ele não queria colocar. Super legal. O livro é divertidão, muito divertido. E aí ele tava querendo publicar, ele publicou pelo Clube dos Autores, mas aí depois ele queria uma publicação que desse mais visibilidade para ele. Aí ele entrou em contato com uma editora grande. Grande assim, razoavelmente grande. E essa editora ofereceu uma proposta de publicação de 14 mil reais para ele. Ele não tinha 14 mil reais, mas a mãe dele emprestou 14 mil reais para ele. E eu falei, não faz. Não faz porque o que essa editora tá te oferecendo, você não vai recuperar esses 14 mil reais. A editora ia dar 200 cópias para ele só. 200 cópias. Ia produzir 2 mil, ia dar 200 cópias para ele. Por 14 mil reais. E se ela não vendesse as outras 1.800, ele teria a oportunidade de comprar depois mais cópias. Foi um péssimo negócio. Conclusão, ele não conseguiu vender nem as 200 cópias dele. Eu nem sei o que ele fez em relação a esse contrato depois disso. Pra mim, ele tinha que processar essa editora. Foi um contrato leonino. Mas isso é mais comum do que a gente imagina. É muito comum. E a gente tem que falar disso. A gente tem que falar disso exaustivamente, nós escritores temos que falar exaustivamente disso para que novos escritores pobres, gente que nem eu, não caiam nesses golpes, que nem o meu amigo que era trabalhador, sabe? Se endividou, nunca teve retorno disso. E a gente sabe que, assim, eu não sei como estão suas vendas, mas a gente sabe que não é assim. A gente sai para uma feira num domingo de manhã e vai vender 100 exemplares. Mas isso não acontece de jeito nenhum. A não ser que você tenha um palco muito grande em alguma feira com milhares de pessoas, você não vai vender 100 cópias. Não vai. Se você vender 50... você tem que estar muito feliz. Em algumas feiras, se você vender 10, tá de bom tamanho. Sim, isso mesmo. Muito comum isso. Então, um investimento desse tamanho, dessa magnitude, e não só isso, tem muitos concursos literários que são muito positivos e realmente ajudam a divulgar o trabalho do autor. Tem muitos concursos literários que são só para arrecadar dinheiro, você paga para o teu texto ir parar lá naquele livro, e depois vai vir um livro que também não é vendável. Isso então, se teu texto for publicado também, né? Se teu texto for publicado, alguns cobram para você se inscrever, alguns cobram porque você tem que mandar cópia física. No mundo da internet, a gente tem que mandar cópia física. Então, realmente, a gente tem que, enquanto escritores, porque a escola tem um papel importante, mas eu acho que enquanto escritores e produtores culturais, a gente pode fazer um segundo anel em volta das escolas. Sim, um segundo concordo. trabalho em que a gente consegue trazer de outras maneiras esse acesso. Eu entendo que isso é uma luta de nós artistas contra o próprio desejo capitalista de enriquecer. Quem quer enriquecer? Todo mundo quer enriquecer, lógico, mas pessoas que montam editoras para dar golpes em escritores não querem levar a literatura aos leitores, elas querem enriquecer vendendo livros. E eu aposto que muitos desses editores que só querem dar golpe não são nem leitores direito. Eu aposto. E que se eles são leitores, eles não respeitam o que eles leem. Não, isso está bastante óbvio. Vamos entender da seguinte forma. Então, existem dois caminhos para que a pessoa se torne escritor. O caminho independente, que é o meu caso, Hoje em né? dia.
No meu caso, eu tô começando como independente, cogitando passar para uma editora grande. No teu caso, você já começou já com a editora ou você passou pela Então, eu tive uma trajetória também. uma trajetória? Dá uma Eu acho que explicadinha dessa eu vou explicar trajetória. mostrando os livros. É mais fácil, né? Com o Warwolf, eu fiz com uma editora bem pequenininha, aqui de Praia Grande. E ele me atendeu dentro do que eu precisava, porque ele me cobrava por cópia, e me cobrava um preço justo, e me fornecia o que eu queria de cópias. Então a gente começou a fazer de 100 em 100 cópias. Seria um Perfeito. mecanismo como se fosse independente. Era uma editora tão pequena que a gente pode considerar uma Como publicação independente. Tá. Posteriormente, Aí depois, no segundo trabalho publicado, foi o Exidium, eu fiz com uma editora um pouquinho maior de São Paulo, uma editora chamada Coerência. Ela estava crescendo, ela já está bem maior agora, e ela também me atendeu. Só que a gente fez um esquema diferente. Eu pedi 1000 cópias para essa Certo. editora, eu fiquei com metade para custear o valor que eu investi, e ela vendeu a outra metade, né? E foi bom, me atendeu 100% do que eu precisava na época, principalmente porque ela fez uma parte de divulgação e de acesso às livrarias, Isso que é eu ia que é um perguntar gargalo, também. né? O Isso. acesso às livrarias é um gargalo. Tá. A maioria dos escritores independentes não Não consegue consegue. ter o seu livro numa livraria. Tá, E naquele é bastante momento, difícil mesmo. eu achei que o mais importante era ter o Exídio numa livraria. Hoje eu nem acho que isso é o mais importante. Bem, e aí ela me atendeu, só que depois que acabaram as 1000 cópias, a editora Coerência não quis fazer um segundo contrato comigo. Tá. E aí, como eu já tinha experiência, eu resolvi publicar de forma independente com o meu próprio selo. E agora eu vou produzindo ele de poucas em poucas cópias, de 100 em 100 cópias também. Então a Literium Edições é teu selo. Isso, é o meu selo editorial. O Exceção Hostil, que é o meu primeiro quadrinho, ele também foi feito de forma independente. Ele também saiu pela Literium Edições. Antes da Literium Edições existir, né? Eu fiz a primeira versão, a gente fez correndo, porque tinha um prazo para fazer o lançamento, que a gente conseguiu uma mesa no Festival Internacional de Quadrinhos, que é em Belo Horizonte. E eu não tinha nenhum quadrinho naquela época, então precisava estar com o Exceção Hostil pronto. Então foi uma corrida contra o tempo, mas deu certo, publicamos, vendemos mais de 1000 cópias, assim, naqueles primeiros 2 anos de Do lançamento. E eu fiz, assim, 1000 cópias logo de cara, sem nenhum medo, sabe? Eu enchi com 24 caixas de livro a minha sala, não tinha nem onde Foi de alma e guardar. coração já, né? Eu não tinha nem onde guardar. Onde se encaixa o Abismo do Mal aqui? Ele foi o próximo. Aí, eu estava andando na Bienal de 2018, né, no ano que eu lancei o Exceção Hostil, e eu esbarrei nesse stand da Lura Editorial. E eu olhei, eu gostei, achei bem bonitinho, tal, fui muito bem recebido por um dos rapazes que trabalha lá, um dos editores, inclusive, que é um escritor, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele é muito educado. E eu percebi que não tinha nenhum livro de terror no stand deles. E aí eu falei, olha, vocês não têm nada de terror, vocês têm interesse em se eu mandar uma proposta? Aí o rapaz falou que tinha. E por acaso eu fiz uma coisa que eu gostei muito, eu me acho quase um ninja por ter feito isso. Eu levei uma bolsa pra Bienal e dentro daquela bolsa eu tinha impressas 5 cópias da minha proposta. Olha, Isso faz toda a diferença. E aí eu puxei a proposta e falei, eu tenho a proposta aqui, você quer ou você prefere que eu mande por e-mail? Aí ele pegou na hora a proposta, ele bateu o olho e falou assim, não manda pra mais ninguém, não dá essa proposta pra mais ninguém que nós vamos te chamar, você vai sentar lá no nosso escritório e nós vamos fazer isso acontecer. E aí, de fato, nós fizemos acontecer e 1 ano depois saiu o Abismo do Mal, que é uma coletânea, a minha primeira coletânea como organizador, assim, profissional. E ela junta 2 coisas que eu gosto muito, o horror cósmico do Lovecraft com os cenários do Brasil. Então, as 32 histórias que tem aqui, sendo só uma delas minha, tem o Brasil como cenário, seja no passado, no presente ou no futuro, e o estilo do horror Lovecraftiano, que eu gosto bastante. E essas histórias são de quem, além de... São de escritores que atenderam a proposta da editora. A editora fez um concurso, né, aberto ao Brasil inteiro, e aí eu recebi vários contos, mais ou menos 60 contos, e eu selecionei os 30 melhores. Coloquei um conto de um amigo meu, que eu gostei muito, e coloquei uma história minha para abrir o Abismo do Mal. Foi um processo maravilhoso também. A parte mais legal
foi que depois que eu selecionei os 30 melhores, eu mandei um e-mail para cada um dos escritores com várias observações sobre os contos dele e como que a gente poderia melhorar e conectar mais aqueles contos, tanto a minha proposta quanto esse universo Lovecraftiano de monstros do espaço, monstros dimensionais. E sabe o que aconteceu quando eu fiz isso? Tirando um, todos aceitaram e melhoraram os seus contos. Todos, foi muito bom. Eu ia falar isso. A Lura, no próprio perfil do Instagram deles, eles têm alguns exercícios de escrita criativa que eles convidam os escritores. Aí você entra no grupo do WhatsApp deles e é isso. Você, como escritor, coloca teu textinho lá e os outros escritores vêm lendo e comentando e vira uma comunidade de escritores. Sim. Se ajudando. Que é outro papel que as editoras e que nós, como escritores, podemos fazer. Isso de... Não existe esse ego, né? De, eu não quero que o outro comenta, eu não quero fazer, o meu texto. Se a gente desprender desse ego, vai ficar melhor, desculpa, não devia ter te cortado. Não, é exatamente isso, é exatamente isso. A gente se desprender do ego, desse medo de roubarem minha ideia, é isso que trava o processo. Se a gente se desprende desse medo, é onde a coisa flui e a gente consegue se ajudar. Acho que de 10 pessoas que conversam comigo sobre história, sobre escrever e me perguntam, né? Acho que 9 têm esse medo. Elas perguntam, Gabriel, mas você não tem medo de falar da sua próxima história? Você não tem medo que alguém roube a sua história? E aí eu tenho que citar o escritor do Alquimista, o Paulo Coelho. Ele fala assim, eu quero que me pirateiem. E eu também quero que me pirateiem. No sentido de que eu quero que as pessoas conheçam as minhas histórias. Porque deixar minha história parada numa biblioteca que ninguém acessa, ou numa livraria que ninguém acessa, ou numa estante guardada, não é o que os escritores querem. Ou guardada na sua cabeça, você não contando qual que é o próximo projeto, eu não tô interessada no próximo projeto. Na nossa pré-entrevista, nos comentários que você me mandou, já tem o seu novo projeto. Sim. E eu achei fantástica, e acho que é bom a gente ir se encaminhando para finalizar essa parte. Ele é um projeto que você volta, né, no quadrinho. Sim. Mas pelo que eu vi, você vai fazer um quadrinho mesclado com prosa. Eu acho isso fantástico, porque, voltando naquela história, o jovem não lê. Ler quadrinho é ler, professor? Sim, ler quadrinho é ler, é muito importante. E tem quadrinhos que são muito mais... são melhores do que um monte de prosa aí que é considerada maravilhosa. Pode ser uma porta de entrada? Não, com certeza é uma porta de entrada. A leitura do quadrinho é importantíssima para a formação de leitores de literatura. Isso se você achar que quadrinho não é literatura, porque para mim quadrinho é literatura. É só um tipo diferente de literatura. Ela tem um outro formato, mas para mim não tem categoria. Tem categoria. Um não é melhor que o outro. E esse seu novo projeto? O meu novo projeto chama Tecnomáquia, Robôs versus Androides. E ele é uma mistura de quadrinhos com prosa de ficção científica. O meu objetivo ali é contar a história da Primeira Guerra Galáctica no meu universo do Ezidium, que é no universo desse aqui. O Ezidium conta a história da Terceira Guerra Galáctica. E aí eu queria voltar e contar a história da Primeira Guerra Galáctica, que começa num planeta humano extremamente desigual. E por que é desigual? Porque os ricos desse planeta têm as maiores fábricas de robôs do universo. E os pobres desse planeta não têm trabalho. E aí, essa desigualdade vai gerar um conflito. Os heróis estão do lado dos pobres do planeta. E eles vão acabar usando os ferros velhos de robôs e o comércio paralelo de peças para tocar uma guerrilha armada e provocar uma revolução social naquele mundo. E essa revolução social vai acabar mexendo com a geopolítica da galáxia inteira e daí vai ter uma nova guerra galáctica. Que vocês nem perceberam que é o meu gênero favorito, né? Não, nem deu pra perceber, né? Nem deu pra perceber. Nem deu pra perceber. Só que o objetivo é falar também de luta social, desses conflitos gerados pela desigualdade, né? Fantástico. E aí vem um mix de quadrinho com prosa, porque você dá a introdução e já vai fisgando também, como você falou, para quem não considera a literatura, tá introduzindo um novo estilo também para quem tá começando. Sim.
eu conheço alguns quadrinistas que não gostam de roteiros com muitas falas e muitas conversas nos seus quadrinhos. Pra mim já é o contrário. Eu adoro um quadrinho com muito diálogo, com muita fala, porque eu gosto de palavra, né? As palavras são importantes. Então eu tento escrever os meus roteiros bem densos. Então a pessoa vai ler aquelas 25 páginas de quadrinho da parte 1 e vai demorar quase como se tivesse lido 25 páginas de texto. Aí tem um conto ali no meio, tem uma notícia jornalística ali no meio, e depois tem a parte 2 do quadrinho, vai terminar aquela história, depois tem uma outra coisinha lá. Eu tento fazer isso. Mesmo na linha do Alan Moore, né? Frank Miller também, que é desse jeito, né? Sim. E falando em trabalho, deixa eu dar uma lida aqui, ó. Um grupo de lobisomens caçadores está em busca de um espião enquanto, no horizonte, uma tempestade se aproxima. Com o avanço da escuridão, os perigos desta caçada vão testar a união da matilha, além de levar o lobo líder, Zoref Varg, é isso? Zoref Varg, até seus limites. O que significa ser um lobisomem? O que é necessário para ser um lobo alfa? O que pode aterrorizar até mais um feroz devorador de homens? Descubra tudo isso na light novel do autor Exídio, Exceção Hostil e Warwolf, O Ritual. Que esse é o livro A Caçada, que é o trabalho mais recente do nosso escritor aqui, o Gabriel Sampaio. Gabriel, dá uma visão geral a mais sobre o seu trabalho, que esse é o seu trabalho atual, na verdade, né? Isso, esse é o livro que eu lancei agora em 2024. O primeiro lançamento foi em maio, tá? Depois a gente lançou em setembro na Bienal do Livro. Ele é uma história curta, que subverte o gênero história de lobisomem. Porque numa história de lobisomem é comum ter pessoas sendo ameaçadas por lobisomens ou por um lobisomem. E aqui eu resolvi fazer o contrário. Eu resolvi colocar os lobisomens como protagonistas e apresentei uma outra criatura ainda mais assustadora que os lobisomens. Agora, se esse grupo de lobisomens vai conseguir sobreviver ou não, o que esse lobo líder, né, o lobo alfa, vai precisar fazer e superar, vocês vão ter que ler o Caçada para descobrir. Com certeza vou ler. Então, dá mais ou menos um panorama dessa história. Certeza que ele é de uma leitura mais fácil. Sim. Mas essa história ela teve uma origem. Qual foi essa origem? Sim, o personagem protagonista do Caçada, ele já existia antes, né? Ele é o pai do vilão do Warwolf, que foi o meu primeiro livro. E como a receptividade, né, a recepção dos leitores do Warwolf é gigantesca, assim, teve muita gente que leu e falou assim, nossa, eu adorei tanto seus personagens que um deles apareceu no meu RPG, quando eu mestrei um RPG pro meu grupo de jogadores. Eu pensei, não, esses personagens são valiosos, eu tenho que contar mais alguma história sobre algum deles. E aí eu resolvi pegar o Zoref Varg, que é um personagem polêmico, porque ele é muito ruim. Ele é um personagem odioso. Você não gosta dele porque ele é mau mesmo. Ele faz coisas ruins na história. E aí eu resolvi transformar ele no herói dessa história. Por quê? Por causa do Game of Thrones. Porque o Game of Thrones mexeu demais comigo. Eu amei acompanhar aquela história durante 9 anos na televisão. Eu acho que foram 9 anos. E eu vi desde o começo, desde que foi lançado, eu li alguns livros. Eu não li todos, mas eu li vários livros. Eu li o livro que se passa 200 anos antes. Eu li um livro que se passa alguns anos antes. Eu li o primeiro. Só que o Game of Thrones, ele brinca muito com isso, né? Com a expectativa. Você torce por um personagem até determinado ponto da história que você passa a odiá-lo. E aí depois aquele mesmo personagem sofre tanto que você passa a ter pena dele e começa a torcer de novo pra ele. Eu achei esse trabalho do escritor tão genial, que eu resolvi colocar um pouquinho disso no Caçada. E deixa eu ver. O Caçada, na verdade, ele seria um prelúdio. Isso, ele passa uma centena de anos antes da parte mais antiga dessa história aqui. Mas, vamos supor, se eu começar pela Caçada, eu vou ficar perdido? Não, pelo contrário. Se você não é um leitor habitual, se você lê pouco, o Caçada é ideal para você. Por isso que ele é mais fino. E aí, depois que você se acostumar com a leitura, você pode ir pro Warwolf, que é uma história mais longa, né? O Warwolf se passa no futuro próximo, só que ele tem flashbacks desse passado quase medieval,
onde o Zoref Varg vai aparecer um pouco. O bom? Caçada é um livro, assim, aí falando como leitora e fã. É um livro rápido, instigante e de fácil leitura. Ele tem Que bom que você gostou. ele tem uma melodia boa. Ele flui muito bem. Ele é muitíssimo agradável, muito rápido. E uma coisa que eu gosto de livros, eu leio. Eu não tenho aquele momento que eu vou sentar para ler. Eu leio fazendo comida, eu leio fazendo alguma coisa. Então eu preciso que ele seja fragmentado. Então ele é um livro que você consegue ler numa tirada só, mas ele tem pausas. Isso. Então você consegue ler um capítulo, parar e fazer um negócio. Aí você volta e lê mais um capítulo. E, assim, eu li a versão que não era ilustrada, então quando eu peguei leu o essa e-book. versão na mão, eu falei assim, ai, que coisa fantástica, porque as ilustrações são realmente muito bonitas. Mas o e-book, ele também tem um lance com a fonte da letra, que eu achei fantástico, porque a letra muda conforme muda o discurso do personagem, quando tá contando a história, quando é a história. Tudo isso contribui, e aí a gente pode falar brevemente sobre a sua opção de serem sempre ilustrados. Isso contribui para o nosso envolvimento na leitura, né? Sim. Não é só palavra pela palavra. Talvez eu goste que os meus livros sejam ilustrados e sejam visualmente muito atrativos, Sim. porque eu sempre fui doido pelo objeto livro. O objeto livro sempre me agradou. E também porque eu tenho um amor, assim, pelo desenho. Eu desenhava quando eu era adolescente, né? Eu tive uma professora maravilhosa que me ensinou na escola como começar a desenhar. Eu fiquei uns meses desenhando só objetos e animais. Aí depois eu tive coragem, comecei a desenhar pessoas. Mas a vida é tão difícil, né? A gente tem que trabalhar tanto que eu não consegui desenvolver essa arte. Eu fiquei só na arte da palavra. Mas eu ainda tenho um senso do que eu gosto esteticamente muito certo, assim. Eu sei muito rapidamente olhar para alguma coisa e falar, eu gosto disso, eu não gosto disso. Eu quero mais desse jeito, eu quero menos desse jeito. E eu percebi também que eu como um escritor não conhecido mundialmente, preciso que os meus livros chamem atenção visualmente para poder competir com os já estabelecidos. Então, para um adolescente que não me conhece, escolher comprar esse aqui e não o Harry Potter, esse aqui tem que chamar muita mais atenção. Com certeza. Muita atenção. Então eu só tenho uma chance de fazer isso. É ter um livro a capa. muito bem ilustrado, com uma capa muito chamativa. Aquele ditado, não julgue o livro pela capa, é conversa. Aqui cai por terra. Talvez ela seja conversa quando você já é um escritor estabelecido muito famoso. Sim. Se você não é famoso, a sua capa é muito importante. Você precisa de uma capa boa. E aí você trabalha com ilustradores e capistas. Sim, todas as minhas capas, eu tenho uma proposta para o capista. Eu já trago alguma coisa pronta. Quer ver? Eu vou dar o exemplo do Abismo do Mal. O Abismo do Mal, a capa dele foi feita pelo André HQ, o apelido dele, lá de Cubatão. Eu conheci ele numa feira, vendendo os livros, e ele estava vendendo os desenhos dele. E a gente gostou, a gente conversa e tal. E aí eu falei, eu preciso que na capa do Abismo do Mal eu tenha uma moldura. E essa moldura você pode inventar coisas, mas eu preciso que tenha tentáculos, porque é um livro Lovecraftiano. Então, se eu não tiver tentáculo, eu tô tirando, acho que talvez a marca mais importante do horror Lovecraftiano. Pelo menos a marca visual, né? Não a marca estilística. E aí ele colocou e ficou ótimo. Quando a gente apresentou essa capa pro pessoal da Lura, tava com outro olho. Não era esse olho, era um olho diferente. O rapaz da Lura não gostou do olho e falou, eu quero um olho desse aqui. Aí mostrou um olho de dragão, muito parecido com esse. E o André mudou, e eu falei, melhor, André, tá ótimo, vamos fechar. E o pessoal da Lura gostou. Eu não vou falar mal de ninguém aqui, mas eu tive problemas com a Lura também. Não foi tudo mil maravilhas na publicação, tá? E por isso que talvez hoje, depois de ter passado por 3 editoras, e mesmo tendo sido atendido em alguns momentos, não fui atendido em tudo que eu precisava, né? E aí hoje eu opto por fazer publicações independentes com o meu próprio selo editorial. Lógico que se uma editora grande me apresentar uma proposta para os meus trabalhos novos, eu vou gostar, eu vou sentar e discutir essas propostas, e se ela me atender, eu com certeza vou fechar. Eu acho que são tudo uma questão de momento e da condição do escritor. Você já tem uma experiência, você passou por outros trabalhos e hoje você consegue fazer a autopublicação
com alguma segurança. De forma satisfatória. O que pode não ser a realidade de um novo escritor que está começando agora. Eu, muito provavelmente, com o próximo lançamento, eu vou ter que procurar uma editora, porque eu ainda não tenho essa experiência de fazer sozinha. E se eu tiver um tempo para você, eu vou adorar te ajudar. Eu vou te adorar Muitíssimo sentar, obrigada. ou pelo menos sentar com você e ler a proposta da editora e falar, ó, essa proposta não está boa, não vamos aceitar isso aqui. Sim, é porque é muito disso. Não é que um jeito, uma forma é melhor do que a outra. Vai muito da realidade de cada autor, no momento de cada autor. E a proposta. A proposta pode... Exatamente. Essa proposta não pode estar boa, mas nada que se conversando, de repente, não chegue a um bem comum. Isso mesmo. No fim das contas, o sonho de todo autor é conseguir uma grande... E no caso de vocês de ficção, eu acho que conseguir não só uma grande editora, mas de repente, né, consegue Uma adaptação. uma adaptação, né? Para o cinema ou para Netflix, que Ou é o pra que todo mundo sonha. Ou que pra seja animação. para animação, né? O meu sonho é animação. Ia ser demais. Ia ser muito legal, hein? Isso é animação. Gente, acho que encaminhando para o final, a conversa foi muito boa. Muito boa. Eu só queria perguntar uma Claro. coisa para ele, é o seguinte, ô Gabriel, cada um vende o seu livro de um jeito. O que funciona para você? Participação em feira, evento, Rede social. literário, rede social. Qual é a fórmula que você utiliza para você vender o teu projeto, experiência, na verdade? A rede social é o meu calcanhar de Aquiles. Eu sou péssimo com a rede social. Por isso que eu preciso muito da parceria de pessoas que nem vocês que estão tocando e produzindo conteúdo para as redes sociais. Eu venho fazendo isso há alguns anos já, né? Mas o que funciona para mim e não funciona para muitos escritores é estar de frente para o meu público, sentar e olhar no olho de um desconhecido e pegar o livro e mostrar para ele, falar para o desconhecido, olha, esse aqui é o meu quadrinho, ele fala sobre isso, isso e isso, a proposta é assim, 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 olha aqui tal arte, olha aqui tal personagem, esse personagem nasceu desse jeito, ou este vilão aqui foi inspirado num determinado político conservador que eu achava que poderia ser uma grande ameaça para o nosso país, e isso aqui eu escrevi em 2017. O texto eu escrevi em 2017. Às vezes a nossa ficção acaba sendo mais assustadora, às vezes a realidade acaba sendo mais assustadora que a nossa ficção que a gente mais, né, que a gente tem mais medo. E talvez por isso que o Exceção Hostil ainda não tem uma continuação, mas logo, logo ele vai ter uma continuação. Se tudo der certo. É a famosa teoria dos Simpsons, né? Conta aí um pouco. Conhece a teoria dos Simpsons, né? Eu já ouvi falar, mas... Não, eles não falam de teoria dos Simpsons, na verdade, eles têm, tipo assim, são várias teorias de conspirações, né? Que o pessoal do Simpsons tá sempre envolvido, e que eles conseguem ver o futuro. Quando tal, uma né? coisa acontece, geralmente tem um episódio deles que falou aquilo, que mostrou alguma coisa muito parecida. Mas você sabe, eu tenho uma explicação, que até inclusive eu dei uma na entrevista da Andréa Sampaio, porque assim, quando você se propõe a estar dentro do universo, né? No universo literário, ele demanda o quê? Que você tenha bastante conhecimento de causa. Então Causa e efeito. Causa e efeito. Então, vamos supor, se você é um investidor na bolsa, você só vai conseguir entender o que acontece se você estiver dentro das informações possíveis. Não é verdade? É a mesma coisa dos Simpsons. Eles conhecem a fundo a sua própria cultura, eles conhecem a fundo as consequências do que está acontecendo. Eles têm informação, eles são super antenados. Então, por exemplo, a eleição do Trump, eles já tinham previstos porque era uma tendência que ia acontecer naquela época. Então, assim, bem como outras coisas que acontecem, porque eles sempre estão de olho, gente, o que vai acontecer? No meu caso aqui... Eles não estão adivinhando, eles estão olhando o que a tendência de acontecer. Vamos arriscar. E aconteceu, efeito cascata, né? Efeito cascata. No caso do Exceção Hostil, eu escolhi o vilão por causa do tema. O Exceção Hostil é um quadrinho que é um quadrinho de ação, cheio de luta e porrada, do jeito que eu gosto, mas ele fala de um tema sério, ele fala de ódio e preconceito no Brasil. Ele se passa no futuro próximo, é um Brasil cyberpunk. Uhum. E como eu tinha que falar de preconceito, eu não podia deixar de falar de racismo, homofobia. E aí eu pensei, quem é o político mais preconceituoso, o pior político que poderia chegar ao poder? E aí eu vi aquela figura e falei, Luiz, desenhista, meu amigo desenhista,
Vamos inspirar o visual do personagem nesse político preconceituoso. É. E isso eu não imagino. E aí foi realmente foi o que ele falou. Eu pensei no futuro, como que poderia ser o pior futuro possível. E depois aconteceu. A ficção científica, ela tem muito disso. Quando você lê Admirável Ver um Mundo Novo, arrepia. Porque você vê muita coisa acontecendo. Eu li recentemente, ano passado. Gostei muito. É fantástico. E é rápido também, é um texto curto, fluido, mas é assustador. É muito assustador. Porque você vê muita coisa e fala assim, como? É muito assustador aquilo. Que é condizente com as realidades nem possíveis, que já vem acontecendo. Ele não fala de internet ali, mas é quase como se ele falasse. Ela tá intrínseca na história ali. Famosíssima série Black Mirror. Eu adoro Black Mirror. Black Mirror Assustador aquilo. Assustador. Eu não sou muito... Eu vou fazer uma Você já viu uma proposta leu para vocês dois. 1984? Eu li Não, recentemente. eu li 1984. Nossa, 1984 é de arrepiar, que tá falando sobre exatamente os dias Eu de gostei hoje. mais do 1984 que o Admirável Mundo Novo. Mas as reflexões do Admirável Mundo Novo eu acho que são melhores. Que elas são mais atuais. mais profundas. Eu sempre bato na tecla que tem um filme que eu sempre falo que é a Idiocracia também. Esse Nossa, ele fala muito da nossa realidade atual. Inclusive, ele é pauta tanto para os dois lados do espectro político, né? Sim. Que eles falam bastante sobre isso, né? Meio que um querendo jogar culpa no outro. Mas assim, a realidade, ela tá aí. De um jeito ou de outro. Mas a ficção, ela tem essa de brincar com a realidade, mas ao mesmo tempo te jogar na cara, ó, é isso que você tá passando. Sim. O ramo de vocês é interessante, assustador e envolvente. Não tem como não dizer isso. Você ia fazer uma proposta? Eu ia fazer uma proposta. Vocês gostam de Black Mirror, né? Sim. Pra caramba. Eu também. Acho que Black Mirror é talvez a coisa mais ousada que tenha na televisão atual. Então, por que a gente não pensa no futuro em escrever histórias brasileiras inspiradas no Black Mirror? Eu tô dirigindo Inspiradas nos conflitos do Black Mirror, porque o Black Mirror, basicamente, ele junta tecnologia, que não existe ainda, e dramas humanos. Então, por que não juntar essas ideias de tecnologias futuras e dramas brasileiros? Eu tô há tempo pensando nisso, eu ainda não escrevi nada, Acho que é uma mas eu acho que a gente pode Acho que é uma escrever proposta junto. que a gente pode amadurecer sim Pode fazer e uma fazer. antologia, E na por que verdade, não abrir né? um concurso Fazer uma a nível antologia nacional? aberta, né? Eu já tô trabalhando numa antologia E chamada aí- Herdeiros do Tempo agora. Legal. Só que o meu projeto inicialmente era para quem nunca escreveu nada. Certo. Eu já tenho alguns contos que eu, inclusive, estou na fase de revisão tudo, né? Alguns entram no cyber indígena, Isso é muito outros legal. entram no steampunk, outros entram no conceito de preconceito, racismo. Inclusive, hoje eu recebi uma história muito bacana, né? Mas isso a gente pode entrar dentro dessa... Vamos conversar. Vamos fazer Eu projetos. tenho aqui, né, uma homenagem brasileira ao horror cósmico de Lovecraft. Por que não uma homenagem brasileira à ficção científica de Black Mirror? Black Muito Mirror bom, também, né? muito bom. Vamos amadurecer a ideia. Gabriel, minhas considerações finais. Foi excelente essa conversa. Estou muito satisfeita com os teus projetos. Tá de parabéns. Isso dá um gás novo e uma visão diferente sobre a molecada, que acho que é a nossa grande preocupação hoje. Os novos escritores e os novos leitores. Então, ver o seu trabalho dá um quentinho no coração de que muito obrigado. a coisa é possível. Não é exatamente aquilo que a gente vem ouvindo, vem falando, que o livro vai acabar, a literatura vai acabar, que a molecada não lê, que agora é só celular. A gente enxerga um futuro mais realista de quem está na frente de batalha. Eu cheguei à conclusão de que, na verdade, o próprio sistema quer que a gente pense isso. Que a tendência é ficar só no celular, falar, não, mas isso tem que ser falado de forma aberta mesmo, que há cada vez mais jovens interessados na escrita, na leitura, há muito mais do que a gente imaginava. E esse paradigma vem sendo quebrado a cada vez que a gente tem feito mais essas entrevistas. Cada vez que a gente passa, os autores, eles falam que realmente do seu contato com o público, o próprio contato com a feira, o encontro do Flitaen foi importante, o contato na Bienal do Livro mostrou uma dinâmica completamente diferente. Então, assim, não adianta tentar passar por debaixo do tapete. A gente tem que
colocar isso para fora. E com obras assim tão importantes, tão empolgantes, assim, criativas, com leituras bastante agradáveis, como a Caçada. A Caçada é uma leitura muito gostosa de... Muito obrigado. Eu fiquei com um pouco de medo, porque eu achei que ele ficou fino demais. E eu acho que eu deveria ter escrito mais, mas quando eu penso no meu público, quando eu penso que. Eu vou contar um negócio engraçado, me presta aqui. Eu vendi 2 caçadas para um professor colega meu. E esse professor trabalha no EJA lá em Cubatão, o professor João Bosco. Ele é um senhor, ele tem mais de 60 anos, ele tá para se aposentar já. E ele é um leitor ávido, assim, ele leu muito mais que eu. Se eu li um livro do... Bem, ele é um leitor muito ávido, ele já leu 10 vezes mais que eu. E aí ele leu Caçada. Ele falou, nossa, eu sentei e li em uma sentada. E eu adorei, meus parabéns. Mas o meu neto ficou 3 dias lendo Caçada e ele também adorou. Ele não largava o seu e o neto tinha 9 anos. É, porque... Não E aí, adianta... e aí eu falei, então eu acertei o tamanho. Eu realmente não deveria ter feito maior. Porque se atingiu um leitor experiente e atingiu o neto de 9 anos... É a isca. É porque também não adianta você fazer um livro muito grosso, Que né? assusta. Não, mas é porque o que tá em jogo aqui é a qualidade da história. Exato. Às vezes você tem um livro fino, que assim, a história ela é cativante. Não tá? adianta encher linguiça. Não adianta. Você tem um livro grande, bom, por exemplo, tem um livro aqui do O Exídio. O Exídio, por exemplo, é um livro que, ó, de olhar, a primeira vez que eu peguei o livro, eu já tinha falado pra ele. Inclusive, foi o dia que eu conheci o Gabriel, fui no Flitaim. Falei, me apaixonei por esse livro, né? E realmente, eu folheando o livro depois, eu falei assim, desde o começo até o fim é uma história cativante, mas você vê que é um livro de 500 páginas. Não é fácil de ler. Não é uma leitura fácil. Na verdade, se torna um desafio. Mas quando você pega um livro assim, você vê que a qualidade da história também é bastante cativante. Então, às vezes, a pessoa que está querendo escrever o livro, ela está preocupada e fala assim, mas o meu livro é tão fininho, não sei o que lá. Não. Ela vai atingir alguém em algum momento. Ela vai pegar e falar assim, alguém vai pegar esse livro e vai falar assim, eu me identifiquei com ele, que é o caso do teu leitor. Então, eu falo para você, para minhas considerações finais são parabéns, é um livro delicioso de ler, muito gostoso também. Aquela leitura prazerosa, né? Principalmente fim de tarde, assim, você fala assim, e a história é daquele tipo que você fala assim, vou ter pesadelo. Será que vai acontecer isso comigo, né? Então fica aí, a descrição vai ficar, o livro vai estar à disposição com os links aqui no link da descrição, tá? Junto com as redes sociais do Gabriel. E, gente, muito obrigado por mais uma edição do Difusão Literária. Gabriel, quer completar com mais alguma coisa? Eu acho que eu vou deixar uma mensagem final bem breve aqui, que é o seguinte. Para você que quer escrever e não tem coragem, escreva. Escreva não para ficar famoso, porque as chances são de que você não vai ficar famoso, não vai ficar rico escrevendo. Mas escreva porque as histórias precisam ser criadas. E já tem muita gente que tem dinheiro, que pode, sentando e escrevendo e levando suas histórias para o público. Mas você, que é de uma escola pública que nem eu, que está numa família que não tem dinheiro para publicar o seu livro, também tem que ter as suas histórias contadas. Seja ela na internet, seja ela num vídeo no YouTube, seja ela num vídeo de TikTok. No Instagram, seja lá onde for, num blog gratuito. Conta suas histórias. Conta sobre o que você vive, sobre o que você sente e também sobre o que você imagina pro presente, pro futuro, porque essas histórias precisam ser contadas. E vai ser melhor que essas histórias sejam contadas por você. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado, gente. Gabriel, foi um prazer. muito obrigado. Muito obrigada, gente. Obrigado por vocês que ficaram até aqui. Até a próxima. Esse vídeo vai ser postado agora na quinta-feira, né? Vai ser na quinta-feira. E até o próximo episódio.